orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por Tua misericórdia sobre nós. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos Te louvar. Pedimos agora, Senhor Deus, pela meditação em Tua Santa Palavra. Que o Teu Santo Espírito esteja iluminando a cada um nessa manhã, para que todos possamos compreender, colocar em prática em nossas vidas para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós vamos dar continuidade ao que estamos estudando sobre a reciprocidade. Nós estamos falando sobre animar uns aos outros, ou seja, sobre a exortação. No domingo passado nós demos início a esse tema, da exortação, da animação. Nós precisamos estar animando os nossos irmãos, estar exortando uns aos outros, certo? E só relembrando o conceito dessa palavra exortação, exortação não é brigar, Exortar não significa brigar. Exortar significa chamar, invocar, suplicar, admoestar, confortar. Então tem um sentido, vamos dizer assim, um pouco o contrário do que nós geralmente pensamos, Quando a gente fala de exortar, vixe, lá vem brigar comigo. Não é brigar. Vem chamar a minha atenção. Não é no sentido negativo da palavra, chamar a atenção no sentido negativo. É chamar a atenção no sentido positivo. Chamar para suplicar que o irmão faça aquilo que é da vontade de Deus, É confortar o irmão, invocá-lo para que a gente possa dar uma orientação segundo a palavra de Deus. E, irmãos, só abrindo logo um parênteses aqui na introdução, para que a gente possa, vamos dizer assim, amadurecer com relação a esse tema. Porque é o seguinte, nós temos percebido na nossa sociedade hoje, não é de hoje, mas parece que hoje está mais aflorado a questão do orgulho do ser humano. O ser humano hoje, ele não estou generalizando, certo? Mas uma boa parte da humanidade, ela não quer ser confrontada. Você não pode falar nada que venha confrontar a pessoa, que venha contrariar a pessoa. Inclusive, esses filósofos modernos aí da educação não querem nem que você contrarie a criança na escola. Mas se a criança está fazendo algo de errado, e aí com essa ideia, o que é que nós estamos vendo? Que lá rola um vídeo aí nas redes sociais, Uma criança agredindo a professora. Criança mesmo, não estou falando de adolescente não. Porque hoje tem adolescente que está maior do que eu, Na escola nós temos um aluno lá de 14 para 15 anos de idade, ele é mais alto do que eu, tem mais de 1,80 m de altura. Eu não estou falando dessas crianças, eu estou falando das crianças mesmo, de 10 anos ali abaixo, certo? Agredindo professores na escola. Mas aí por que isso? Eles se revoltam, quebram cadeira, jogam as coisas no chão. Por quê? Porque está sendo disseminada essa ideia que você não pode contrariar uma criança. Se não pode nem contrariar uma criança, que dirá um adulto? Eu não posso contrariar uma criança. Será que eu posso contrariar um adulto? Então isso é o que tem sido disseminado na sociedade. Isso tem trazido muitos prejuízos para a vida. Por quê? Porque as pessoas às vezes estão erradas e não querem ser contrariadas. Às vezes as pessoas estão com a motivação errada, e às vezes você percebe, Quem convive muito com pessoas, quem está muito lidando com gente, você às vezes consegue perceber, certo? A motivação da pessoa fazer aquilo, e você percebe que é uma motivação que não é boa, e quando você vai contrariar, a pessoa não quer ser contrariada, acha ruim. Então, assim, nós como crentes, nós precisamos agir diferente. Nós temos que desenvolver uma maturidade, irmãos, de nós podermos debater qualquer assunto, falar sobre qualquer coisa, e nós continuarmos tendo o mesmo amor cristão pelos outros. Nós não podemos deixar o nosso amor cristão acabar ou ser ferido porque temos algumas divergências. Temos que desenvolver isso na nossa mente, essa maturidade. Nós vamos pensar todos iguais? Não tem como.
né? Dois irmãos não pensam iguais. Marido e mulher não pensam iguais. Eles conseguem, às vezes, chegar num acordo. Às vezes, os pais e os filhos não pensam iguais. Certo? E é porque foram educados pelos pais. Mas no desenvolver da história, começa, às vezes, uns pensando diferente de outros. E aí nós temos que desenvolver uma maturidade para não entrar em confusão. Vamos pensar diferente? Vamos, mas ter a mesma amizade, ter o mesmo amor, sem nenhum problema. Certo? E aí isso tem prejudicado muito a convivência social. Certo? E isso tem trazido prejuízo também para a igreja. Porque aí quando chega na igreja, aí a pessoa não quer ser exortada, a pessoa não quer ser chamada a atenção, está fazendo alguma coisa de errado, quando você chama a atenção, acha ruim, vou sair da igreja, porque o pastor chamou minha atenção, né? Mas peraí, você está fazendo uma coisa que não é bíblica, aí o pastor ou algum outro irmão, que não necessariamente só o pastor tem que exortar, né? Os irmãos também podem, aí um irmão vê o outro fazendo uma coisa que não é bíblica, irmão, rapaz, a Bíblia fala assim, tal, o irmão fez diferente, o irmão chamou minha atenção, não vou mais para aquela igreja. Como é que fica? Então vai ficar fazendo o que não agrada a Deus e pulando de igreja em igreja? Será que o problema está na igreja? Que chamou a atenção daquele irmão que não estava fazendo o que era de acordo com as Escrituras? Será que o problema está na igreja? Ou está naquela pessoa? Então nós temos que parar um pouco para refletir, né? A gente meditar no que está acontecendo. Nós não podemos ir como a onda do mar, né? Levada pelo vento. Todo vento de doutrina. Nós não podemos ir aí deixar a vida nos levar, como diz uma música mundana, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não podemos fazer assim. Nós temos que observar as Escrituras e ir no rumo das Escrituras. Seguir os caminhos de Deus. Não é que o mundo está fazendo isso e tá bom, vamos aceitar porque todo mundo está fazendo, né? Não é bem assim, irmão. Nós temos que ficar com a Bíblia. E eu já falei para os irmãos que nós temos que ter uma certa prudência hoje, né? O que nós vamos falar e onde nós vamos falar. E nós também não podemos, né, dizer assim, mas eu estou com a verdade, então vou falar isso em qualquer lugar. Cuidado, né? Cuidado. Porque você pode estar dando um tiro no próprio pé, certo? Então a gente precisa pedir a Deus sabedoria, o que falar, onde falar, como falar, certo? E se nós tivermos a oportunidade, temos que buscar o melhor para as pessoas. E o que é o melhor para as pessoas? É a Bíblia. É o melhor para o ser humano, é a Bíblia. Então, se nós tivermos a oportunidade de mostrar a Bíblia para as pessoas, temos que mostrar. Certo? Temos que anunciar as Escrituras Sagradas. E ao anunciar a Escritura Sagrada, irmãos, isso não quer dizer só aquele plano evangelístico de salvação. E às vezes nós pensamos assim, sempre que eu for falar com a pessoa, eu vou só falar o plano de salvação. Você pode, mas não necessariamente apenas isso. Você pode pegar a Bíblia e aplicar a uma realidade que aquela pessoa está vivendo. Às vezes uma dificuldade que ela está passando, e você pode usar a Bíblia dentro da maneira correta. Lógico, você não vai forçar a Bíblia, nem distorcer as Escrituras, mas se tem algum texto que se encaixa na vida daquela pessoa para aquela situação, você pode utilizar para que aquela pessoa perceba o poder das Escrituras, que ela trata também naquele tema, e ela pode se confiar na Bíblia para resolver os seus problemas já materiais, já desse mundo, certo? Então, abrir esse parênteses só para a gente ficar atento que quando nós falarmos de exortação, temos que ter a maturidade. Qualquer um de nós, irmãos, pode errar na vida. Não deve, né, errar, mas pode acontecer. Então, qualquer um de nós tem que ter a maturidade de ser exortado, ser chamado, né, e ser corrigido, vamos dizer assim. Para quê? Para o bem da igreja, certo? Uma coisa que precisamos entender é que quando a gente faz uma exortação, que é para o bem daquele irmão, para que ele se corrija, isso não quer dizer que se ele permanecer naquele erro, ele está ofendendo só a igreja local onde ele congrega. Ele está ofendendo toda a igreja de Deus no mundo inteiro. Isso temos que entender. Eu vou tentar repetir para a gente compreender melhor, né? Às vezes não fica bem claro, né? Quando eu
cometo um pecado, por exemplo, e aí esse pecado ele se tornou público, certo? E os irmãos se reúnem e vamos disciplinar o pastor porque ele cometeu esse pecado, um pecado público e escandalizou, vamos disciplinar o pastor. Beleza. Vocês têm autoridade para fazer isso, viu? Vocês têm autoridade para fazer isso. Não é porque eu sou o pastor aqui, eu estou pastor aqui, né? Que eu posso cometer qualquer tipo de pecado e ficar impune, não. Certo? Se eu cometo um pecado e vai escandalizar a palavra de Deus, né, o Evangelho, os irmãos podem se reunir e me disciplinar, certo? Tranquilamente. E eu tenho que ter a humildade de ser disciplinado e aceitar essa disciplina. E aí eu tenho que entender o quê? Que quando eu cometi esse pecado, que eu trouxe um escândalo para a igreja e o testemunho da igreja ficou, vamos dizer assim, atacado, né? Foi atacado, porque vem agora críticas e tudo mais, né? O pastor fez isso e tal, daquela igreja lá, a igreja bíblica. Eu não causei um mau testemunho só para a igreja bíblica em Mombasa, certo? Eu causei um mau testemunho para toda a igreja de Deus no mundo inteiro. É isso que eu tenho que entender. Por quê? No momento em que eu me intitulo um crente, eu sou um crente no Senhor Jesus Cristo, então onde é que tem crente? É só na igreja bíblica em Mombasa? Tem no mundo inteiro. Então, onde se espalhar essa história, o pastor lá da igreja bíblica de Mombasa, rapaz, cometeu um pecado lá escandalizador. O evangelho no mundo inteiro vai ser prejudicado. Porque a história se espalha e as pessoas vão criticar o evangelho. Não apenas a igreja bíblica em Mombasa, mas todas as igrejas elas vão ser fragilizadas, vamos dizer assim, né? No sentido de quê? Que as pessoas vão olhar agora com um olhar mais crítico. O pastor fez isso, né? O pastor fez isso. Pra você ter uma ideia, uma vez eu fui abordado lá no meu pai, né? A gente estava lá e estava junto com o pessoal que trabalha lá e teve uma senhora que levantou uma questão. Rogério, tu não sabe o que foi que aconteceu? Não, sei não, me conte aí que eu fico sabendo, né? Aí um pastor estava tendo um caso com várias irmãs na igreja. Só que pergunte qual era a igreja. Ela não sabia. Pergunte aonde era. Eu também não sabia. Ela só ouviu a história, né, a reportagem lá, que o pastor estava tendo caso com algumas irmãs da igreja. E aí, por isso que eu estou dizendo, esse mau testemunho lá afetou só a igreja local onde ele estava? Não, porque lá em Jucás a mulher veio me confrontar, né? Fez isso e tal, o pastor fez isso. Então, todo o evangelho em todo o mundo é prejudicado. É isso que nós temos que entender. A solução não é mudar de igreja. A solução é a gente corrigir o problema, entendeu? E se resolver. Se arrepender do pecado e cumprir todo o que é determinado, né, pela igreja e voltar ao convívio da igreja no tempo certo. Isso é o que deve ser feito, certo? Eu só dizer assim, eu sou pastor daqui, cometi um pecado aqui na igreja bíblica, os irmãos me disciplinaram, então eu vou lá para a igreja Assembleia de Deus, né? Ou então eu vou para a igreja batista, ou vou para outra, qualquer igreja. Porque meu problema foi lá, na igreja bíblica, então lá eu tenho um problema lá. Mas eu posso ir para outra igreja que não tem nenhum problema. Tem sim. Tá? Tem sim. Porque o evangelho ele foi prejudicado no âmbito internacional, podemos até dizer assim. Tá? No âmbito internacional. Tá? É a prova do que fizeram lá. E aí eu disse para aquela senhora, né? Eu digo, a senhora tem que entender realmente o que é um crente, né? Tem que entender toda a história, tem que saber se houve arrependimento, se não houve, né? Se Cristo andava fazendo isso na terra, né? Então a senhora tem que entender essas coisas, né? Porque aí tem gente que se diz crente, mas na verdade não é. E aqui eu não estou para julgar ninguém, né? Eu estou aqui só para dizer que tem o joio no meio do trigo. E quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Então tem pessoas, irmãos, que estão dentro das igrejas que não são crentes. Mas se dizem crentes, parece até com crente. Tá? Mas não são. E não sou eu que estou dizendo isso, não. E não estou aqui julgando ninguém. Eu estou só abrindo esse parênteses para que a gente possa entender, né? Que nós temos que entender essa questão da exortação. Nós temos que ter a humildade para ser exortados, ser chamado a atenção quando estamos errados.
e nós temos que nos corrigir. Tá? Nós somos filhos de Deus, então nós temos que aceitar a orientação de Deus para a nossa vida. Nós não aceitamos a orientação dos nossos pais biológicos. Por que a gente não aceita a orientação de Deus? Que é o nosso Criador e o nosso Salvador. Será que a palavra de Deus ela tem menos poder do que a palavra dos nossos pais? O que vocês acham? A Bíblia tem menos poder do que a palavra dos nossos pais? Tem menos importância? A Bíblia tem menos importância? Tem não, irmão, tem mais. A Bíblia tem mais importância do que a palavra dos nossos pais. É tanto que muitos de nós aqui fizemos isso, né? Os pais ensinaram um caminho religioso para nós, mas quando nós entendemos na Bíblia que não era aquele caminho, foi o que nós fizemos? Saímos. Não foi não? Uma vez eu fui questionado por uma tia minha, né? Tia e madrinha. Meu filho, por que você mudou de religião? Ela tinha essa vontade de fazer essa pergunta há muito tempo, aí uma vez ela teve a oportunidade e ela perguntou. Queria fazer uma pergunta, por que meu filho mudou de religião? Eu não mudei de religião. Não mudei. Eu entendi que Cristo é o meu Salvador. Ele morreu por mim para me dar a vida eterna. E na igreja onde eu estava, não estava ensinando isso. Estava ensinando que eu precisava buscar outras coisas para ser salvo. Os santos, as obras, as penitências e tudo mais. Eu tinha que fazer por onde para ser salvo. E eu, ao estudar a Bíblia, eu vi que isso não é verdade. Eu não tenho que fazer por onde ser salvo. Quem fez por onde foi Jesus. Ele fez tudo. Então eu tenho que crer no sacrifício dele. Então quando eu entendi isso e vi que a igreja onde eu estava não estava ensinando isso, eu simplesmente saí. Porque não estava ensinando aquilo que eu entendo hoje das Escrituras, que é o correto. Então, por isso que eu saí. Eu não mudei de religião. Eu estou buscando um ser, né? Salvador maravilhoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é mais poderosa, ela é mais importante do que a palavra dos homens. Né? Não estou dizendo que a gente tem que desprezar os pais, mas que quando aquilo que aprendemos dos nossos pais bate de frente com a Bíblia, os pais dizem uma coisa, a Bíblia diz outra, então tem que ficar com quem? Com a Bíblia, certo? Com a Bíblia. Ah, irmão, isso não é falta de respeito com os pais, não? E não é falta de respeito com Deus, não? Se eu der mais valor à palavra dos meus pais do que à palavra de Deus, não é falta de respeito com Deus, não? Hã? É ou não é? É, aí eu lhe pergunto, quem foi que nos deu a vida? Foi os nossos pais ou foi Deus? Então entenda, né? Os nossos pais foram instrumentos de Deus para nos trazer à Terra, ao planeta, ao mundo, né? Mas quem nos deu a vida foi Deus. Quem nos escolheu para estar aqui nesse mundo foi Deus. Foi Deus. Então nós temos que valorizar muito mais a Deus do que os nossos próprios pais até. Então, se os pais concordarem com Deus, tudo bem. Se não, eu fico com Deus. Certo? É isso que nós temos de aprender. É fácil? É não, irmãos, porque nós somos tentados a temer, ou seja, respeitar mais aquilo que nós vemos. Deus nós não vemos. Nós sentimos a ação dele, né? Nós vemos a ação de Deus, né, agindo, os milagres que ele faz nos nossos dias, né, que nós aqui não somos sensacionalistas, mas nós sabemos que Deus faz milagres hoje, certo? A irmã contou um ontem, né? A irmã Cida deu um testemunho ontem de algo que Deus fez, ela não tinha nem pedido ainda, né? Ela só disse, eu vou orar a Deus para isso. Quando foi no outro dia, antes dela orar sobre isso, Deus já tinha realizado a obra, né? Então Deus faz milagres nos nossos dias, certo? Nós cremos nisso. Nós não somos a sensacionalistas, nem vamos estar aqui chamando a mulher dos milagres, né? Vamos chamar aqui a irmã, que é poderosa na oração, e quando ela chama, Deus atende na hora, né? Não é a irmã, é Deus, né? Que quer fazer. Uhum.
Não... Exatamente. Não era para ele ir, né? Deus fez o milagre, né? Então, assim, né? Nós cremos que Deus é poderoso, Ele faz milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? Só que nós sabemos que o poder não está em nós, né? Poder de Deus. Nós confiamos, lançamos toda a nossa ansiedade nas mãos de Deus. Ele vai atender do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele. Não é no nosso tempo, né? Ele quer que nós confiemos nele, né? Muito bem, irmãos. Aí foi só a introdução, certo? Para a gente poder partir agora para os outros pontos da mensagem e para compreendermos o que a Bíblia fala sobre essa questão da exortação, a importância da exortação no meio cristão, né, dentro da igreja. Então nós vamos observar 4 aspectos da necessidade de exortação na igreja. São 4 aspectos. O primeiro deles é o caráter da exortação. O segundo, o motivo da exortação. O terceiro, o propósito da exortação. E o quarto, o resultado da exortação. Certo? Não sei, com certeza não vai dar tempo de percorrer em todos hoje, mas qualquer coisa a gente conclui no próximo domingo, se Deus quiser. Então, o caráter da exortação, né? Vamos para Efésios capítulo 4. Efésios 4 e 15. O caráter da exortação. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então você observa que quem é o cabeça? Cristo. Então o caráter da exortação tem sempre valorizar Cristo. Ele tem que estar no topo. Então, quando eu vou exortar alguém, eu não posso exortar pelo meu achismo ou pela minha experiência humana. Eu tenho que deixar em destaque o cabeça, que é Cristo. Então eu tenho que deixar a vontade de Cristo em destaque. A pessoa tem que entender qual é a vontade de Cristo para a vida dela, porque Cristo é o cabeça, certo? Então vamos observar aqui alguns exemplos, né, que vão nos ajudar a entender melhor essa ideia do caráter da exortação. Filipenses 4 e 2. Filipenses 4 e 2. Rogo a Evódia e a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Então aqui, Paulo exorta essas irmãs, né, Evódia e Síntique, a que pensem de comum acordo no Senhor. Observe o detalhe, né? No Senhor. Não é de comum acordo, como se Paulo estivesse dizendo para que a Síntique pensasse como Evódia. Ou o contrário, que Evódia pensasse como Síntique. Entenderam? É que as duas pensem no Senhor. Entendam o que é que o Senhor quer e elas se rendam à vontade do Senhor. Entenderam? Sim ou não? Então, quando Deus diz, olha, irmãos, vivam em união, sejam um. Um no Senhor. Não é um baseado no que o pastor acha, no que o irmão A, B ou C pensa da vida, não. É um no Senhor. Deus é quem é o nosso padrão. Certo? A palavra dele é que nos orienta. Então, nós temos que entender o que é que Deus quer para a nossa vida, para que nós possamos pensar concordemente no Senhor. Exortarmos-nos no Senhor. Saber o que é que Deus quer para a nossa vida e a gente corrigir os irmãos no sentido de exortar, orientar, chamar a atenção. Ó, irmão, é assim que se faz, Deus quer que a gente faça assim, tal. Em tudo no Senhor. Não é conforme o nosso pensamento, como nós queremos que seja feito, mas de acordo com o que Deus quer para as nossas vidas. Versículo 7, Filipenses 4 e 7, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós temos que entender que
quando nós entendemos qual é a vontade de Deus para nossas vidas e nós pensamos de acordo com Ele e vivemos de acordo com Ele, o que é que vai acontecer? A paz de Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Parou aí? Em Cristo Jesus. Então, se o meu coração, a minha mente, estão em Cristo, Deus vai guardar o meu coração e a minha mente. Preciso estar sempre voltado para o Senhor. Em tudo na nossa vida, irmãos. Em todas as áreas da nossa vida. Não é só aqui dentro da igreja. Eu vou pensar em Cristo aqui dentro da igreja. Quando eu coloco os pés lá fora, aí pronto. Acabou Jesus para a minha vida, agora sou eu. Não faça isso. Porque você vai sofrer as consequências de abandonar o Senhor. Se lembre que quando a gente fala isso, abandonar o Senhor, não é só negar a fé. No momento em que eu rejeito a ordem de Cristo no meu dia a dia, eu estou abandonando Ele. Eu estou deixando a vontade dele de lado para fazer a minha. E não é assim que deve funcionar a nossa vida, certo? Segundo, exortar uns aos outros, para que a gente possa entender esse caráter. Vamos para Hebreus capítulo 3. Hebreus 3 e 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, a fim de... Vocês lembram para que serve esse termo aqui? A fim de... Quando vocês estiverem lendo alguma coisa que aparecesse aqui, a fim de... Está falando o quê? O que é que vocês entendem? Um propósito, não? Para o qual algo foi escrito. Então, observe. Exortai-vos mutuamente cada dia, a fim de... Com qual propósito? Para que vocês não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Então, a exortação, ela traz esse propósito, essa ideia, essa finalidade. De você não seja enganado pelo pecado. Você não vai ser endurecido pelo pecado. Porque se nós estamos vendo um irmão fazendo algo que não é agradável a Deus, e a gente deixa lá. Não, eu vou me exortar não. Beleza. O que é que vai acontecer? Ele vai cometer o pecado, ele vai se acostumar com o pecado, ele vai ser endurecido pelo engano do pecado. Então a exortação, ela serve para isso. Esse é o caráter da exortação. É ter um propósito, uma finalidade de que os irmãos não sejam enganados pelo pecado, não sejam endurecidos. E aí vivam a vida de pecado achando que está tudo normal. Vocês já viram um jogo de futebol? Quem já assistiu um jogo de futebol? Já observaram que o técnico, às vezes, fica lá na lateral do campo, dando orientação aos jogadores? Já observaram isso? Não? Por que ele faz aquilo? E às vezes, quem está dentro do jogo não está vendo com a visão panorâmica todo o campo, do que está acontecendo, do que ele pode fazer. Mas o cara está aqui na lateral esquerda e o marcador ali, e ele tá. Aí o técnico, bota para a lateral direita. Aí ele, não estava nem vendo. Ele estava focado aqui e não estava tendo a visão panorâmica de todo o campo. Mas quem está lá fora está vendo. Não é não? Irmão, quer que tem a ver o caju com a castanha, O futebol com a vida espiritual? Preste atenção. Às vezes, o irmão está ali focado naquele dia a dia dele, naquela correria e tal, ele começa a ser enganado pelo pecado. E aí começa, não, isso é normal, alguns crentes fazem isso e tal, todo mundo faz, aí o crente, rapaz, é mesmo, sabe que é? E você ouvindo aquilo, você está ligado só na lateral esquerda. Aí o técnico, a lateral direita, o que é isso? Os irmãos que dizem, opa, meu irmão, olhe para o outro lado. Olhe para Cristo, porque aí onde você está não vai dar certo, não. Certo? E aí o irmão, rapaz, é mesmo, a besteira que eu ia fazendo, ia perder a bola e levar o gol, Então, às vezes, a gente tem que ouvir de outras pessoas, certo? Eu estou ali, no dia a dia, naquela correria, e às vezes acabo me esquecendo
do que Deus quer para a minha vida, devido a tanta correria, a luta do dia a dia e tal. E às vezes precisa do irmão para puxar na orelha, né? Dizer, irmão, faça isso não, que do jeito que você está indo aí, vai dar errado. Porque não é isso que Deus quer para a sua vida. Mas, irmão, rapaz, é mesmo, ó, muito obrigado. E aí você se alinha com a palavra de Deus. Então, quem está de fora do problema, às vezes consegue ter uma visão melhor, panorâmica, de todo o contexto. Então, fica atento aos puxões de orelha, porque é para o seu bem. Quando o irmão chega e puxa a sua orelha, né, no sentido de dar uma orientação, de chamar a sua atenção para a palavra de Deus, ele está querendo o seu bem, para que você não perca a bola e o jogo, né? E assim seja derrotado, certo? Então precisamos ficar atentos às orientações dos técnicos, né? Que são os nossos irmãos que estão ali dispostos a nos orientar no dia a dia. Então, observe, exortai mutuamente cada dia. Cada dia. Durante o tempo se chama hoje, né? Enquanto você está vivo mesmo, para que você não seja endurecido pelo engano do pecado. E o versículo 12 vai dizer, né? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então, se um irmão chama a sua atenção para a palavra de Deus, é porque ele não quer que você se afaste de Deus. E a Bíblia está trazendo essa advertência. Tende cuidado, irmãos. Jamais se afaste do Deus vivo. Estou resumindo, né? Jamais se afaste. Não deixe que esse perverso coração se desenvolva. Ele cresça. A vontade dele se sobressaia à vontade de Deus. Não deixe que isso aconteça, não. Tenha cuidado. Não se afaste do Deus vivo. Então, é o caráter da exaltação. Nós orientarmos uns aos outros para que nós possamos permanecer nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor. Por isso precisamos estar atentos ao que os irmãos nos falam, nos dizem, nos orientam, nos exortam, certo? Também vamos falar sobre o estilo de vida. 1 Pedro capítulo 1, verso 13. É o estilo de vida que devemos ter na sociedade, né, no nosso dia a dia. Isso está relacionado diretamente com o caráter da exortação, né? Para que nós possamos viver uma vida de santidade. Já estou resumindo aqui, certo? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então eu tenho que cingir o meu entendimento para que eu seja uma pessoa sóbria. Não posso ser levado pela multidão. Eu tenho que ser sóbrio, eu tenho que ser levado pela razão. Não é o emocional. Ah, não, porque foi um familiar meu, irmão, que chamou para tomar uma cervejinha, né? No aniversário, comer um churrasco e tal. Então, pela emoção, não posso dizer não para o meu familiar. Quem foi que disse isso? A gente não pode dizer não. Não posso dizer não é para Deus, né? E se eu disser não para Deus, aí tá feio o negócio, né? Para não dizer que está lascado, né? Porque o que é que vai acontecer se eu disser não para Deus? Né? Aí lá vem as consequências. E se eu disser não para o evangelho da salvação? Aí é perdição. Então as consequências são muito drásticas. Quando eu digo não para Deus. Mas se eu disser não para um familiar meu que está me induzindo a fazer algo que é desagradável a Deus, não vou perder nada com isso não. Certo? Porque Deus pode falar ao coração do meu familiar, quebrantar o coração dele para entender que eu estou querendo fazer a vontade de Deus. E depois o meu familiar entender e me respeitar por isso. Então nós temos que ter a visão espiritual da vida, para que a gente possa viver dentro da vontade do Senhor. Então cinja o seu entendimento, seja sóbrio. Você tem de agir pela razão, não pela emoção. Por que não pela emoção, irmãos? O que é que diz Jeremias 17:9, se não me falha a memória? O que é que diz lá? É isso, é? Vamos lá? Ninguém lembra decorado? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Então, por isso que eu não posso ser deixado levar pela emoção. Porque a emoção está ligada ao coração. Então, eu não posso me deixar levar pela emoção, porque ele é enganoso e é desesperadamente corrupto. Você conhece o seu coração? A pergunta final é essa. Quem o conhecerá? Você acha que conhece seu coração, que você pode confiar nele? Não faça isso, porque vai dar errado. Tá? Vai dar errado. Então não confie no seu coração. Vá pela razão. Sede sóbrios. Sóbrios. Você tem que estar consciente daquilo que está fazendo. E aí você espere inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa falta de conhecimento de Deus, a ignorância, a falta de conhecimento. Como está falando a filhos de Deus, crentes, então era a falta de conhecimento de Deus, era essa ignorância. Não estou dizendo que toda ignorância é falta de conhecimento de Deus, mas no contexto aqui é, certo? Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Então você tem que ser sóbrio, entender que Deus te livrou das garras do mal, do pecado, da perdição, de Satanás. Hoje você é filho de Deus, então você não pode andar no que você andava anteriormente, se amoldar a essas paixões. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Entenderam, irmãos, o caráter da exortação? Por que nós devemos nos exortar dia a dia no tempo que se chama hoje? Para que nós sejamos santos. Não é viver sem pecado 100%, que a gente tem a consciência e sabe que não consegue, né? Mas é se separar do mundo para as coisas de Deus. Isso é que significa a palavra santo. Você ser separado do mundo para ser usado exclusivamente por Deus. É para isso também que serve a exortação. É para a nossa santificação. Por isso a importância de nos exortar, de termos cuidado com a nossa vida, de termos conhecimento bíblico para poder ajudar os nossos irmãos a serem santos. Sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com respeito, a Deus, temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Então, nós temos que nos comportar dessa forma. Esse é o caráter da exortação. É para que nós possamos nos portar com temor, com respeito às coisas de Deus, enquanto estamos peregrinando nesse mundo, estamos aqui nessa terra ainda. É isso que eu falo quando vou dar aquele exemplo de salvação do ladrão na cruz, Ele morreu ali e pronto, não deu mais tempo de fazer nada, Mas nós cremos em Cristo e ainda estamos aqui, peregrinando nesse mundo. Peregrinando. Então nós temos que nos portar com respeito às coisas de Deus, com temor. Que nós ainda estamos vivos, nós não morremos logo em seguida a nossa conversão, assim como foi aquele ladrão lá na cruz que se arrependeu, Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, nós temos de lembrar disso. Por que eu tenho que viver uma vida comum de exortação com os irmãos, sem exortar e sendo também exortado, aceitar essa exortação? Porque, irmãos, nós não fomos comprados por prata ou ouro ou coisas corruptíveis, não. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro sem defeito, o ser humano que nunca pecou. Foi o sangue dele que nos comprou. Então, nós não podemos viver de acordo com o que o mundo quer, não. Nós temos que nos valorizar. Já viram essa ideia? Nós temos que nos valorizar como crentes. Não é que nós somos melhores do que as outras pessoas. Não estou dizendo isso. Mas nós temos que nos dar valor. Eu fui comprado pelo sangue de Cristo. E qualquer ser humano na face da terra pode também ser comprado por esse sangue. É só ele crer no sacrifício de Jesus. Nós fomos resgatados pelo sangue de um ser eterno.
que ele se fez carne, Deus se fez carne na pessoa de Jesus, é o sangue de um ser eterno, certo? O Criador do universo. E aí eu vou viver entregue aos prazeres desse mundo, me desvalorizando. Qual o valor que eu tenho? Qual o meu valor diante de Deus? Parou para pensar nisso? Então nós não podemos nos desvalorizar. Nós somos muito preciosos aos olhos de Deus. Nós não valemos nada, né? Nós mesmos, em si, a nossa carne, não vale nada, não presta para nada. Mas aos olhos de Deus, nós somos preciosos hoje. Por quê? Porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro, sem defeito, está em nós. O Espírito Santo de Deus habita naqueles que creram. Então, diante de Deus, nós somos preciosos. Então, nós não podemos viver de acordo com o mundo. Esse é o caráter da exortação. É para isso que serve a exortação. É para trazer isso à nossa memória. Nós não podemos nos entregar às coisas desse mundo. Porque, aos olhos de Deus, nós somos muito preciosos. Ele pagou um alto preço. Se você pega e compra um celular de R$200 e você compra outro celular de R$10.000, qual que você vai ter mais cuidado? É de 10 mil, não é não? Por quê? Porque ele foi comprado por um alto preço, não é não? Então você vai ter um cuidado, porque aquilo para você tem alto valor. Mas tudo não é celular, não é não? Compare com Deus. Nós somos comprados pelo mais alto preço que podia ser pago em todo o universo. Que foi o sangue do Filho de Deus. Então nós somos preciosos para Deus. Por isso que precisamos nos dar valor, nos valorizar, cuidar da nossa vida, cuidar do nosso testemunho, cuidar dos nossos familiares, dos nossos irmãos, porque nós somos preciosos aos olhos de Deus. Porque nós fomos comprados por um precioso sangue. Por isso a nossa vida é preciosa e temos que nos valorizar. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, né? Esse Cristo, ele foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, né? Por meio de Cristo tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, irmão, nós fomos comprados por esse alto preço, né? Por isso que nós precisamos nos valorizar e ter esse cuidado com a nossa vida espiritual, em primeiro lugar, e também com a vida espiritual dos nossos irmãos, né? Cuidando uns dos outros, exortando uns aos outros, para que todos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e dar um bom testemunho na nossa vida enquanto estamos aqui. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina, Pai, como devemos andar nesse mundo para a glória do Teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, para todo sempre. Nos ajuda, Senhor, a ter humildade para sermos exortados quando necessário, porque é para o nosso bem, para nos santificarmos, para aumentar o nosso temor ao Senhor, respeito à Tua palavra, e assim vivermos uma vida que glorifique o Teu santo nome. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante desse dia e que à noite possamos novamente nos reunir para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.